Você me enterrou vivo, Caio. Minha voz saiu baixa, mas atravessou a sala do tribunal como faca. Meu filho não levantou os olhos. A mulher dele apertou o braço dele com força e chorou para os repórteres como se eu fosse um monstro. Eu já tinha perdido 2 anos, meu nome e a liberdade. Naquele segundo, entendi que eles ainda queriam a única coisa que me restava, a casa do meu pai. Se essa história mexer com você, fica até o fim e me diz nos comentários em que momento a família deixou de ser família. Quando tudo começou, eu ainda acreditava que paciência resolvia quase tudo. Meu nome é Otávio Lacerda, tenho 56 anos, sou contador e moro em Olinda, numa casa antiga de azulejo português que foi do meu pai antes de ser minha. Não é mansão, não é cartão postal de novela, mas tem quintal com mangueira, uma varanda comprida e uma oficina pequena nos fundos onde meu pai guardava ferramentas, cheiros de madeira, ferrugem e silêncio. Depois que minha esposa morreu, essa casa virou meu último país. Eu trabalhava no andar de cima, atendendo pequenos empresários, clínicas, padarias, lojas de bairro, gente que nunca teve muito dinheiro, mas tinha medo de perder o pouco que conquistou. Talvez por isso eu fosse bom no que fazia. Eu sempre entendi o valor das coisas que não brilham. Meu filho Caio tinha 29 anos na época. Bonito, educado, o tipo de rapaz que aprendia fácil e desaprendia rápido. Nunca foi cruel quando menino. Tinha um coração mole, quase bonito demais para o mundo. Era o tipo de criança que chorava quando via passarinho machucado na rua e escondia filhote no quarto para cuidar sem eu saber. Depois cresceu e ficou parecido comigo no rosto, mas não no pulso. Eu sempre fui um homem de poucas palavras e coluna reta. Caio tinha aquele jeito de querer agradar, de fugir de conflito, de confundir paz com rendição. Isso sozinho não destrói uma vida. O problema é quando esse tipo de homem encontra a pessoa errada. A pessoa errada entrou na nossa vida numa tarde de domingo e usava perfume caro demais para um almoço simples de família. O nome dela era Mirella Santoro. Não era linda de cinema, mas tinha presença. Olhos grandes, voz mansa, sorriso calculado. Daqueles sorrisos que chegam um segundo antes do que a emoção. Ela trabalhava numa imobiliária em Boa Viagem, dizia conhecer o mercado, saber negociar, enxergar potencial onde ninguém enxerga. Eu lembro até hoje do primeiro olhar dela para minha casa. Não foi um olhar de convidada. Foi o olhar de quem mede parede, avalia a estrutura, imagina reforma, calcula venda. Ela olhou a escada, a varanda, o corredor e até a oficina dos fundos com uma atenção que parecia elogio, mas não era. Era cálculo. No almoço, quem falou quase o tempo todo foi ela. Caio ria nervoso, completava frases, confirmava tudo. Quando eu perguntava alguma coisa sobre a família dela, a resposta vinha curta. Quando eu perguntava sobre trabalho, vinha longa. Mirella sabia falar de imóvel como quem fala de poder. Casa antiga bem localizada é mina de ouro, ela disse, passando a ponta do garfo no arroz. Com o investidor certo, isso aqui pode triplicar. Eu fingi que não ouvia a parte do isso aqui, porque minha educação ainda era maior que minha desconfiança. Caio notou meu silêncio e tentou deixar leve. Pai, ela fala assim de tudo, até de kitnet. Mirella sorriu para ele, mas o sorriso morreu antes de chegar nos olhos. Naquela noite, depois que eles foram embora, a mesa ainda tinha o cheiro do assado e do feijão verde, mas a casa parecia diferente, não pior, mais alerta, como se uma janela tivesse ficado aberta em algum lugar e eu ainda não soubesse onde. Nos meses seguintes, Caio começou a sumir devagar. Não de uma vez, porque sumiço abrupto acende alarme. Foi sumindo por parcelas. Primeiro deixou de almoçar aos domingos. Depois parou de aparecer sem motivo. Depois até as ligações ficaram curtas. Eu ligava no fim da tarde. Ele atendia no viva voz da pressa, com voz baixa, como se falasse do corredor de um hospital ou da sala de espera de alguma coisa que nunca terminava. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia a mesma frase. Tá tudo certo, pai. Nunca esteve. Uma vez fui até o apartamento alugado deles em Piedade levar bolo de rolo e uma sopa porque Caio tinha me dito por mensagem que estava gripado. Foi ele quem abriu a porta. O rosto estava abatido, barba por fazer, olheiras fundas. Eu estendi a vasilha e ele ficou feliz por meio segundo, antes de olhar para trás como um menino pego em travessura. De dentro veio a voz dela, limpa, firme. Quem é amor?
O amor soou como corda no pescoço. Ele respondeu: meu pai. Não houve convite imediato. Houve uma pausa. Só depois a voz veio de novo, ainda doce demais. Pode entrar. Entrei. O apartamento era bom, mobiliado melhor do que o salário de Caio permitia, e isso ficou rodando na minha cabeça o resto da semana. Mirella estava sentada no sofá, notebook no colo, olhando anúncios de apartamentos na planta. Nem levantou. Só acenou com a cabeça e disse: Otávio, o senhor não precisava ter se incomodado. Eu disse que pai se incomoda por hábito. Ela sorriu sem mostrar dente e voltou para a tela. Havia alguma coisa errada no jeito como ela fazia meu filho existir apenas na borda da vida dela, nunca no centro. Ele me acompanhou até a cozinha para guardar a sopa, e ali, por um instante curto, vi o Caio antigo. Provou uma colher, fechou os olhos e falou baixinho: tá igual a da mãe. A frase me acertou no peito, mas antes que eu respondesse, ela chamou da sala. Caio, amor, você pode vir aqui? Foi só isso. Ainda assim, o rosto dele mudou na hora. Voltou mais rápido do que precisava. Os sinais estavam todos ali. Eu só demorei a aceitar que eram sinais e não má impressão de sogro. Um mês depois, Caio apareceu na minha casa depois de muito tempo. Veio sozinho. Sentou na varanda, tomou café, girou a xícara na mão várias vezes e falou de tudo, menos do que queria falar. Trabalho, trânsito, preço das coisas, o calor daquele verão. Eu esperei. Contador aprende cedo que o que importa raramente vem na primeira linha. Veio na 10ª. Pai, a Mirella acha que eu preciso pensar maior. Eu respondi: pensar maior é uma frase bonita. Normalmente vem antes de dívida. Ele riu, mas era riso cansado. Depois confessou aos pedaços que tinha entrado num negócio com um corretor indicado por ela, uma espécie de intermediação para revenda rápida de terrenos em Ipojuca. Lucro alto, prazo curto, risco controlado. Eu pedi números. Ele me mostrou no celular. Não precisei de 5 minutos para saber que aquilo cheirava a golpe embrulhado em PowerPoint. Havia adiantamentos sem lastro, promessa de retorno incompatível, contratos mal redigidos e uma urgência típica de quem quer pegar dinheiro antes que alguém faça pergunta. Você assinou? Perguntei. Ele desviou os olhos. Caio, você assinou? Assinei só uma parte. Nada grande. Parte. A palavra que mais destrói patrimônio no Brasil é só. Só assinei, só emprestei, só garanti, só adiantei, só desta vez. Eu respirei fundo. Não briguei. Expliquei. Mostrei buracos. Apontei risco tributário, civil, criminal. Ele ouviu. Ouviu mesmo. No fim, parecia aliviado. Disse que ia rever tudo, conversar com Mirella, sair antes de ser tarde. Eu quase acreditei que ainda dava tempo. 2 dias depois ele me ligou à noite e a voz estava dura. Pai, você não precisava humilhar a Mirella. Fiquei alguns segundos em silêncio. Eu nem falei com a Mirella. Ela sabe que você acha que ela tá me usando. E eu acho. O silêncio do outro lado ficou quente. Você sempre trata ela como interesseira, porque ela olha para a sua vida como quem olha para catálogo. Ouvi uma respiração funda. Depois ele disse: você não aceita que eu tenho minha própria família. Desligou antes que eu respondesse. Foi a primeira vez que eu senti meu filho escapar da minha mão de verdade. O tempo correu torto dali em diante. Eu trabalhava, dormia, fazia mercado, regava as plantas da varanda e no meio de tudo isso tentava não pensar demais. Queria acreditar que Caio só estava apaixonado demais, manipulado demais, endividado demais, mas ainda alcançável. Foi então que eles apareceram juntos numa sexta-feira à noite, sem avisar. Mirella entrou primeiro. Vestia um macacão claro, sandália baixa, maquiagem leve, e pela primeira vez o rosto dela parecia quase humano. Caio vinha atrás com um sorriso tão aberto que me desarmou antes de qualquer defesa. Pai, ele disse, e eu soube que vinha notícia grande. Você vai ser avô. Por um segundo, tudo que estava quebrado dentro de mim se remendou no mesmo lugar. Foi um choque bom, desses que embaralham a vista. Levantei rápido demais. Abracei meu filho, segurei seu rosto, beijei sua testa como fazia quando ele era pequeno e tinha febre. Ele riu, os olhos enchendo. Mirella recebeu meu abraço com rigidez elegante, como quem tolera contato porque a cena exige. Mesmo assim eu queria acreditar. Peguei um envelope com dinheiro que eu guardava para a reforma da oficina e entreguei a Caio. Compra o que precisar.
Berço, cômoda, o que faltar. Ele ficou emocionado. Mirella pegou o envelope da mão dele, abriu ali mesmo, contou as notas com agilidade treinada e falou: vai ajudar. Nem obrigada, nem parabéns, nem nada. Só vai ajudar. Deveria ter sido ali que eu recuasse de vez. Mas a palavra avô enfraquece até homem prudente. Naquela fase, eu me permiti sonhar coisas pequenas. Um quarto com cortina clara, um berço na ponta do corredor, passos correndo na varanda, mão pequena pegando manga caída no quintal. Eu até voltei à oficina e comecei a lixar um cavalinho de madeira que meu pai tinha começado muitos anos antes. Passei as mãos naquela peça áspera e pensei que talvez a vida ainda soubesse devolver alguma coisa. Uma semana depois, Mirella me ligou pela primeira vez. A voz vinha doce, quase afetuosa. Seu Otávio, o senhor está em casa? Eu e Caio queríamos conversar com calma. Eu estranhei o tom, mas disse que sim. Eles chegaram no início da noite. Mirella sentou à mesa como se fosse reunião. Caio mal me olhava. O ar já entrou tenso, antes de qualquer palavra. Ela começou com delicadeza suficiente para disfarçar a fome. Disse que bebê traz responsabilidade, que eles queriam estabilidade, que aluguel era jogar dinheiro fora, que eu precisava pensar no futuro do meu neto. Depois pousou as mãos sobre a mesa e soltou: a casa já vai ficar para a família mesmo. O melhor seria o senhor passar logo para o nome de Caio. Facilita financiamento, obra, tudo. A gente adapta, faz um andar em cima, o senhor fica confortável também. Eu olhei para meu filho. Ele continuava com os olhos no tampo da mesa. Mirella, eu disse, essa casa vai ficar para meu neto, sim, mas no tempo certo e do jeito certo. Enquanto eu viver, ela fica no meu nome. O rosto dela não mudou de imediato, só o clima. Ficou mais frio. Mas o senhor quer segurança para a criança, não quer? Quero. Por isso mesmo não vou passar meu patrimônio para ninguém no susto. O senhor está falando como se a gente fosse estranho. Você entrou na minha vida tem pouco tempo. Então, para efeito patrimonial, Caio fechou os olhos. Mirella soltou uma risada curta, sem humor. Caio é seu filho. Por isso eu ainda tô sendo educado. A frase bateu feio. Caio finalmente levantou a cabeça, ferido. Mirella encostou nas costas da cadeira e me encarou de um jeito que até hoje lembro. Não era raiva explosiva. Era coisa pior. Era a expressão de quem arquiva uma ofensa e decide cobrar depois. Entendi, ela disse. Então o senhor prefere esperar acontecer alguma coisa para fazer o que devia. Eu prefiro agir como o homem que viu dinheiro destruir família mais vezes do que consegue contar. Ela levantou. Caio ficou um segundo sentado, partido ao meio. Quase falou. Não falou. Saiu atrás dela. Quando a porta fechou, eu ainda achei que tinha sido só uma conversa horrível. Não entendi que tinha acabado de negar combustível para um incêndio que já estava preparado. Nos dias seguintes, tentei falar com Caio. Ele evitou. Numa das ligações, chamou e conectou sem querer. Eu não ouvi a voz dele. Ouvi a dela, cortando o ar do outro lado. Seu pai está fazendo isso por maldade, Caio. Ele sabe que sem a casa a gente afunda. Ele quer te controlar até depois de morto. A resposta dele veio abafada, quase inaudível. Então ela explodiu. Você vai continuar sentado? Vai deixar esse velho te tratar como um menino? A ligação caiu. Fiquei com o telefone na mão e uma sensação de gelo invadindo o peito. Não era mais impressão. Era método. Ainda assim, eu fui atrás de paz. Comprei roupinhas, uma manta de algodão, sapatinhos ridículos de tão pequenos e levei até o apartamento deles. Caio abriu a porta com cara de quem não dormia. Mirella estava no sofá, coberta por um cobertor leve, o notebook aberto numa planilha de imóveis. Havia remédio sobre a mesa. Quando estendi a sacola, ela não pegou. Mandou deixar no aparador. Falou comigo olhando para a tela. Eu fiquei alguns segundos em pé, sentindo que tinha invadido um lugar onde meu afeto era tratado como incômodo. Quando saí, Caio me acompanhou até a porta. Parecia querer dizer alguma coisa. Só disse, depois eu te ligo. Não ligou. Uma semana depois, recebi a ligação que desmontou tudo. Era cedo. Eu tinha acabado de colocar o café no fogo quando o celular vibrou. O nome de Caio apareceu. Atendi na primeira chamada. A voz dele vinha quebrada, molhada de choro. Pai, o bebê. Foi o bastante. Meu estômago caiu. O que aconteceu? Ele respirou como quem puxava ar por um canudo. Mirella perdeu. A gente está no hospital. Eu fechei os olhos e segurei a quina da pia.
Me passa o endereço. Eu tô indo. Não. A palavra saiu dura, rápida. Ela não quer ninguém agora. Caiu. Isso te pé. Depois, pai. Depois. Ele desligou. Tentei de novo. Caixa postal. Esperei 15 minutos. Vesti a primeira camisa que encontrei, peguei a chave do carro e fui até o prédio deles. Toquei. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Nada. Fiquei ali parado no corredor, ouvindo televisão de vizinho, cachorro latindo lá embaixo, elevador abrindo e fechando, enquanto meu neto desaparecia da minha vida, sem que eu pudesse sequer deixar uma flor. Voltei para casa de madrugada com o peito pesado como concreto. Naquela noite, gravei um áudio para Caio. Falei devagar como quem atravessa cacos, que eu sentia muito, que não importava a briga, eu estava ali, que se precisassem de dinheiro, ajuda, remédio, hospital, eu faria o possível, que não pisaria lá sem ser chamado. Enviei. Ele ouviu. Não respondeu. Eu não sabia naquele momento que esse áudio salvaria a minha vida. Não no sentido bonito da palavra, no sentido bruto, jurídico, frio, data, hora, geolocalização. Registro do homem inocente dentro da própria casa, falando com voz destruída. 2 dias depois, a polícia bateu no meu portão às 6h20 da manhã. Eu ainda lembro do som exato. Não foi campainha insistente. Foi mão firme em madeira antiga. Abri achando que algum vizinho estava passando mal. Havia 2 policiais militares e uma mulher da civil. Meu nome completo na boca dela soou estranho, formal demais para aquela hora. Otávio Lacerda? Confirmei. Ela me mostrou um papel, medida para condução e oitiva por lesão corporal seguida de aborto. Demorei 3 segundos para entender, mais 3 para acreditar. E quando entendi, a primeira coisa que pensei não foi em mim. Foi em Caio. O que aconteceu com meu filho? A agente me olhou como gente olha para quem ainda não percebeu o tamanho do buraco. Seu filho prestou depoimento. A esposa dele também. Depoimento sobre o quê? Ela abriu a pasta. Mirela Santoro Lacerda afirma que o senhor foi ao apartamento deles no dia da perda gestacional, discutiu, empurrou ela. Ela caiu e sofreu o aborto. Eu ri. Não por achar graça, por reflexo de absurdo. Isso é mentira. Ninguém riu comigo. Passei pelo portão, fui levado, prestei depoimento, mostrei o áudio, listei horários, descrevi o que tinha feito. O delegado ouviu com educação administrativa, mas toda a frase dele vinha contaminada pelo mesmo peso. A palavra da vítima, confirmada pelo marido. 2 relatos contra 1. Eu disse que meu filho estava mentindo. Ouvir a própria boca formar aquela frase quase me fez vomitar. Meu advogado dativo chegou atrasado, jovem demais, cansado demais, e com aquele olhar de quem já entrou derrotado em outras 10 salas no mesmo dia. Do outro lado estava a advogada de Mirela, uma criminalista conhecida em Recife. Elegante, afiada, o tipo de profissional que transforma emoção em prova e prova em sentença. O inquérito correu rápido demais. Rápido demais sempre significa que alguém quer a história pronta antes de procurar os fatos. Caio me evitou até a véspera da audiência. Nesse dia, talvez pressionado por culpa, atendeu uma ligação minha. Eu fui direto. Você sabe que eu não estava lá. O silêncio dele doeu mais que grito. Caio, olha para dentro de você por 2 segundos e fala a verdade. Quando ele respondeu, a voz veio morta. Você matou meu filho. Eu senti uma parte de mim apagar naquele instante. Não porque a frase fosse crível, porque era dele. Só isso. O julgamento não foi grande, mas foi suficiente para me destruir. Mirela chorou como poucas pessoas conseguem chorar em público. Sem exagero, sem histeria. Choro técnico. Choro que pausa no lugar certo, embarga na hora certa, pisa na memória certa. Descreveu um sogro possessivo, agressivo, ressentido por perder o controle do filho, frustrado por não mandar na vida deles. Disse que eu queria mandar na maternidade dela como mandava no dinheiro de todo mundo. Inventou uma discussão sobre reforma, grito, empurrão, queda. Caio confirmou em frases curtas, olhos baixos, voz firme. Não me encarou uma única vez. Meu advogado tentou usar o áudio, os registros, a falta de testemunha ocular neutra, mas foi engolido pelo drama, pela narrativa e por falhas de timing. O juiz não precisava me odiar para me condenar. Bastava acreditar mais na história deles do que na minha. Acreditou. 2 anos de reclusão em regime fechado no início, com possibilidade de progressão posterior.
Foi isso. 2 anos porque eu não tinha feito nada, mas tinha sido pintado como um homem capaz de tudo. Lembro da sala girando devagar. Lembro do frio nas mãos. Lembro do som metálico da cadeira arrastando. Lembro de me virar antes de sair. Caio estava branco. Mirella não. Mirella me olhava direto. E eu juro por tudo o que ainda me resta, que vi um sorriso mínimo nascer no canto da boca dela e morrer no mesmo segundo. Foi um sorriso de vitória. Não de alívio. Vitória. Na cadeia, a primeira coisa que morre não é a liberdade. É a noção de que o mundo lá fora vai corrigir sozinho o que foi feito com você. Não corrige. O mundo adora seguir andando sobre corpos administrativos. Fui parar numa unidade em Itaquitinga. Calor úmido, paredes encardidas, cheiro de água sanitária misturado com ferro, suor, comida barata e tempo estragado. Nos primeiros dias, eu mal falava. Cumpria a ordem, contava passos, aprendia horários, dormia pouco. O barulho nunca sumia inteiro. Sempre havia rádio longe, briga perto, tosse de alguém, portão batendo, ranger de sandália no cimento. Eu era um contador velho no meio de homens que mediam a vida em outros parâmetros. Isso, paradoxalmente, me protegeu. Eu não devia nada a ninguém. Não fingia valentia. Não me metia. Virava paisagem. Até o dia em que conheci Damião Ferraz. Ele tinha 60 e poucos anos, voz mansa e olhos de quem já tinha lido mais petição do que romance. Ex-defensor público. Caiu por corrupção passiva num caso nebuloso que ele jurava não ter cometido do jeito que disseram. Eu não sabia se acreditava. Também não me importava. Na cadeia, a origem do naufrágio é menos relevante do que o jeito como a pessoa nada. Damião nadava com cabeça fria. Ele me observou por umas semanas antes de puxar conversa. Um dia, no banho de sol, sentou ao meu lado e perguntou: "Qual foi a conta errada que te trouxe para cá?" Eu respondi: "Uma mulher mentiu." Meu filho confirmou: "O Estado fechou o balanço." Ele soltou um meio sorriso. "Então você não precisa de fé, precisa de lastro." Contei tudo, sem floreio, sem pena de mim mesmo. Datas, falas, contratos, imóveis, dívidas, gravidez, acusação, sentença. Quando terminei, ele ficou um tempo quieto e falou a frase que mudou a direção da minha prisão. 2 anos podem ser castigo, mas para homem metódico podem virar preparação. A partir dali, minha cela ganhou outra função. Não era mais só buraco de espera, virou escritório de guerra. Minha irmã mais velha, Lígia, foi a única da família que não me abandonou. Morava em Paulista, era professora aposentada, mulher seca no discurso e fiel nos atos. Sempre achou Mirella limpa demais no jeito de mentir, como ela dizia. Antes mesmo da sentença, eu já tinha deixado com ela uma pasta simples com cópias de documentos importantes da casa. Depois que fui preso, comecei a escrever cartas objetivas, nada melodramáticas. Não escrevia sobre saudade. Escrevia lista, nome, data, local, pergunta, documento a buscar, câmera a localizar, vizinho a procurar, farmácia a visitar, clínica a sondar, número de processo, brecha de prazo, tudo em letra miúda, organizado por cores improvisadas com caneta. Damião me ajudava com o esqueleto jurídico. Eu fazia a arquitetura factual. A primeira linha da nossa investigação não era provar que Mirella mentia em abstrato, era destruir a cronologia dela, porque a mentira mais perigosa não é a mais dramática, é a que encaixa horário com ar de verdade. Pedi a Lígia que localizasse as câmeras da rua do meu imóvel e as de um posto onde eu tinha parado no dia em que supostamente ataquei Mirella. O problema é que imagem some rápido. Nós já estávamos atrasados. Algumas se perderam, outras não. Um posto de gasolina em Casa Caiada ainda tinha fragmentos de sistema num backup esquecido pelo gerente, que era cliente antigo meu e devia favores à precisão das minhas declarações fiscais. Nas imagens, aparecia meu carro entrando e saindo em horário incompatível com a narrativa de que eu teria atravessado a cidade, subido ao apartamento deles, brigado e fugido. Não bastava para absolver sozinho, mas já abria rachadura. Depois pedi a Lígia que fosse ao condomínio de Caio conversar com o porteiro que trabalhava no dia da suposta agressão. O homem, chamado Márcio, ficou nervoso. Disse que não queria se meter. Só depois de muita conversa, café e promessa de sigilo, soltou que lembrava de tudo porque naquele mesmo dia,
Mirela desceu 2 vezes para pedir carro por aplicativo e parecia passar mal antes do horário em que disse que eu teria aparecido. Passar mal antes, não depois. Ele não quis assinar nada naquele momento, mas a memória dele entrou para a planilha. Também mandei buscar registros de atendimento médico. Isso era mais difícil. Sem ordem judicial, clínica nenhuma abriria prontuário. Então fomos por fora. Mirela havia mencionado numa postagem antiga uma obstetra específica de Boa Viagem. Lígia, com a ajuda de uma antiga vizinha minha que tinha filha trabalhando em laboratório, descobriu que Mirela vinha fazendo acompanhamento irregular e tinha histórico de sangramento anterior. Mais tarde, muito mais tarde, teríamos acesso a algo mais sério. Naquele momento, bastou saber que a perda gestacional não tinha nascido no dia da acusação. Ela vinha chegando. Enquanto isso, a vida de Caio e Mirela do lado de fora seguia, e eu soube porque a ganância tem alergia a silêncio. No 8º mês da minha prisão, Mirela apareceu para me visitar. Veio toda de bege, sem lágrima, sem afeto, sem pressa. Sentou à minha frente naquela sala abafada de visitas e pousou uma procuração sobre a mesa de plástico. Otávio, isso é o melhor para todo mundo, disse. Eu olhei. Era uma autorização ampla para a administração e eventual venda da minha casa, com poderes repassados a Caio. Ela continuou. Caio está afundado em dívida. O senhor sabe disso. O processo acabou com nossa vida. A gente precisa respirar. Se vender a casa, dá para quitar tudo. Comprar um apartamento menor para o senhor quando sair e começar do zero. Eu levantei os olhos devagar. Começar do zero para quem? Ela inclinou a cabeça, fingindo compreensão. Para a família. Você me tirou a família quando me chamou de agressor. Ela respirou fundo, como quem lida com criança difícil. Eu perdi um filho, e resolveu enterrar um homem inocente junto. O rosto dela endureceu. O senhor nunca vai sair vencedor disso. Eu empurrei a procuração de volta. Então vamos descobrir. Ela se inclinou sobre a mesa e por um segundo, a máscara caiu inteira. A voz saiu baixa, venenosa. Seu problema sempre foi achar que papel salva tudo. Às vezes, quem fala primeiro vence. Saiu sem se despedir, e ali eu tive certeza absoluta de que a prisão dela tinha começado antes da minha. Contei a Damião palavra por palavra. Ele só falou. Agora nós sabemos onde ela acha que mora o poder, na narrativa. Então você vai arrancar a narrativa e deixar só fato. Foi o que tentei fazer. Meses depois, um novo nome apareceu nos meus papéis. Heitor Belmonte. Corretor, investidor de fachada, parceiro de Mirela no negócio ruim em que Caio tinha se metido. Um homem com histórico de ações cíveis, 2 empresas abertas e fechadas em sequência, padrão clássico de giro rápido e responsabilidade evaporada. Descobrimos que Mirela devia a ele uma quantia pesada, não em amizade, em dinheiro. Ela tinha feito apostas em lançamentos, revendas, captação paralela. O bebê, a casa e a acusação se encaixaram de repente como peças do mesmo tabuleiro. Ela precisava de um ativo grande, limpo, líquido, minha casa. A partir daí, a pergunta deixou de ser por que ela mentiu e passou a ser quem ajudou a montar a mentira. A resposta começou a vir de um lugar inesperado. Um áudio. No 15º mês da minha prisão, Lígia conseguiu contato com Paula, ex-colega de Mirela na imobiliária. Mulher jovem, cansada, com raiva mal resolvida. Aceitou conversar depois que soube que Mirela tinha usado o nome dela numa transação duvidosa. Paula contou que 1 semana antes da perda, Mirela já dizia no escritório que ou dobrava o sogro ou quebrava ele. Disse também que Mirela vivia reclamando de sangramentos e tinha sido orientada a repouso, mas continuou correndo atrás de cliente, visita e até drink em evento. O melhor veio depois. Paula tinha guardado, sem querer, um áudio de Mirela reclamando no grupo errado. O áudio era curto, mas precioso. Nele, Mirela dizia: se aquele velho não assinar, eu juro que faço ele pagar. Ele vai aprender que comigo ninguém segura patrimônio. Não havia menção direta ao aborto, à acusação, à montagem, mas havia intenção, havia ameaça, havia o velho, havia patrimônio, havia antes. Damião ouviu o áudio 3 vezes e falou: isso não absolve sozinho, mas é a voz da motivação. Continuei escrevendo, sempre escrevendo. Minha letra foi ficando menor e mais afiada. Cada página parecia costurar minha pele por dentro para eu não me desfazer.
Na prisão, a raiva sem método enlouquece. A raiva com planilha vira instrumento. Consegui progressão para o semiaberto no fim do 2º ano. Mas, antes mesmo disso, já tínhamos montado um pedido robusto de revisão criminal e uma notícia-crime por denunciação caluniosa, fraude processual e falsidade ideológica. O problema é que o judiciário não corre quando quem grita é um homem que já foi condenado. A verdade, no papel, tem o mesmo defeito da água. Sempre procura caminho, mas às vezes leva tempo demais para passar pela pedra. Saí da prisão num fim de tarde cinza, com uma sacola de roupas, um caderno cheio e 20 anos a mais no rosto. Quem me esperava do lado de fora era Lígia. Ela me abraçou sem falar nada. Quando me soltou, vi que os olhos dela estavam vermelhos de um jeito que eu não via desde o enterro da minha mulher. Entramos no carro e rodamos em silêncio alguns minutos, até ela dizer: "Você precisa se preparar." Pensei que falava de imprensa, processo, bairro. Ela falou: "Caio tá morando na sua casa." Senti o sangue bater nas têmporas. Como? Mirella não conseguiu a venda, mas eles foram entrando devagar. Primeiro com a desculpa de cuidar, depois porque era família, depois trocaram fechadura da oficina. Quando eu fui lá, Caio jurou que era temporário. A cidade ficou borrada atrás do vidro. E você deixou? Eu não deixei nada, Otávio. Eu segurei o que dava sem um juiz do nosso lado. Eles usavam a tua condenação como escudo. Naquela noite, eu não fui para minha casa. Fui para o apartamento de Lígia. Porque homem que acabou de sair da prisão não entra de cabeça quente no próprio quintal ocupado por quem o enterrou. Abri meu caderno na mesa da cozinha e acrescentei uma última coluna: execução. Nos dias seguintes, agi como sempre agi quando números ameaçavam engolir uma empresa. Em ordem. Primeiro, regularizei minha representação com uma advogada de verdade, não mais dativo exausto. Contratei Helena Borges, criminalista e civilista de pulso firme, amiga antiga de um cliente meu, mulher de 40 e poucos anos, objetiva, sem teatro, com a virtude rara de ouvir sem interromper e pensar sem pressa. Entreguei a ela o caderno, as cartas, os áudios, as transcrições, os nomes. Ela leu 2 noites inteiras e, quando terminou, me ligou às 7 da manhã. A primeira frase dela foi: "Quem te condenou não leu metade do que devia." A segunda: "Dá para reverter e dá para esmagar." Segundo, protocolamos pedido urgente de emissão na posse e tutela para afastar ocupantes da minha casa, porque eu era o proprietário formal e não existia transferência válida alguma. Terceiro, Helena atacou a condenação criminal com nova prova, principalmente a cronologia, o áudio geolocalizado, os indícios médicos prévios, o testemunho do porteiro, a ameaça de Mirella e, o mais importante, uma prova nova que finalmente conseguimos. Essa prova veio de um homem improvável chamado Rubens. Rubens era motorista de aplicativo. Num acaso desses que parecem inventados, ele reconheceu Mirella numa reportagem local sobre meu pedido de revisão. Procurou Lígia e disse que, no dia da suposta agressão, havia levado Mirella para uma clínica particular em Boa Viagem, antes do horário em que ela alegava ter sido empurrada por mim. Ele lembrava porque a corrida foi tensa. Ela chorava, xingava um tal de Heitor no viva voz e mandou ele sumir da entrada. Rubens ainda tinha histórico da corrida no aplicativo e, por milagre digital, parte de uma gravação interna do carro, daquelas de segurança, sem imagem da passageira nítida, mas com áudio parcialmente audível. No trecho mais importante, a voz de Mirella dizia: "Se eu perder isso agora, acabou." E o velho ainda me negou a casa. Quando Helena ouviu, ficou em silêncio por uns segundos. Depois falou: "Pronto, agora a mentira sangra." Com ordem judicial, finalmente acessamos o prontuário da clínica. Sangramento, risco gestacional aumentado, orientação de repouso absoluto, possível perda em curso antes do horário descrito na acusação. Não provava o instante exato do aborto, mas demoliu a causa afirmada em juízo. Ela já estava em atendimento por complicações quando eu supostamente estaria no apartamento empurrando uma mulher em casa. A linha do tempo de Mirella virou pó. Só faltava Caio. Eu poderia mentir e dizer que, nesse ponto, meu coração já não sentia nada por ele. Sentia. Sentia o tipo mais feio de amor. O amor que continua existindo mesmo depois de ser usado contra você. Eu não queria salvar-lo das consequências, mas no fundo ainda queria arrancar-lo daquela lama antes que afundasse até não ter volta.
Foi por isso que pedi um encontro. Helena achou péssima ideia. Lígia quase gritou. Damião, quando soube por carta, escreveu só uma linha. Não vá em busca do filho. Vá em busca da verdade e aceite se vier sem rosto. Mesmo assim, eu fui. Marcamos num café discreto, no Derby. Caio chegou 15 minutos atrasado. Magro, abatido, cabelo mais ralo na frente, camisa cara demais para quem devia tanto. Sentou diante de mim e pareceu envelhecer 10 anos em 10 segundos. Ninguém falou de início. O garçom trouxe água. Caio nem tocou. Você tá morando na minha casa, eu disse. Ele fechou os olhos. É temporário. Você me falou isso por intermédio da tua tia, não para mim. Eu não sabia como falar com você. Mentindo, você soube. Ele encolheu. Pela primeira vez em muito tempo, vi vergonha. Empurrei para ele uma pasta fina. Dentro, só cópias. O áudio da ameaça, o registro da corrida, o laudo da clínica, o depoimento preliminar do porteiro, o pedido de revisão, o nome de Heitor, os débitos, o risco de denúncia por denunciação caluniosa e fraude processual. Caio foi lendo e perdendo cor. Ela me disse, começou, mas eu cortei. Eu já sei o que ela te disse. Quero saber o que você sabe. A mão dele tremia. Pai, no começo eu acreditei. Ela caiu no banheiro, sangrou. Depois falou que era tua culpa porque você tinha ido lá dias antes, porque tinha pressionado, porque tinha falado daquela casa. Eu estava destruído. Ela montou tudo em volta disso. Disse que você tinha aparecido quando eu saí para buscar remédio. E você confirmou em juízo uma coisa que não viu. Ele não respondeu. Caio. Os olhos dele se encheram. Ela falou que se eu não confirmasse, ia dizer que eu empurrei ela. O café inteiro pareceu ficar sem ar. Eu já tinha imaginado muitas versões. Essa doeu de um jeito diferente. Você preferiu me entregar. Eu entrei em pânico. Eu me enterrou. Ele chorou, mas não era choro limpo. Era o choro de homem adulto olhando a própria covardia de frente pela primeira vez. Ainda assim, eu não o abracei, nem levantei a voz. Só perguntei, você sabia da dívida dela com Heitor? Ele balançou a cabeça. Sabia de parte, depois ficou grande. Ela falava que com a casa resolvia tudo. Respirou fundo. Quando você foi preso, ela disse que agora a gente tinha uma chance de começar. A frase me cortou mais do que a sentença. Começar em cima do quê? Da minha ruína? Ele apertou as mãos até os nós ficarem brancos. Oisai. Não, Caio. Você ainda não sabe. Porque saber de verdade não é chorar num café. É ir lá e dizer o que fez. Ele levou alguns segundos. Eu vi o pavor, a culpa, a dependência, o resto do homem menino e o esqueleto do homem adulto brigando dentro dele. No fim ele murmurou. Se eu falar, ela acaba comigo. Eu me inclinei para a frente. Ela já acabou. Não pedi perdão. Não ofereci abrigo. Levantei, deixei a conta paga e fui embora. Achei que ele não viria. 2 dias depois, Helena recebeu mensagem do advogado que ele tinha acabado de constituir. Caio queria depor. O depoimento dele foi metade confissão, metade ruína. Admitiu que não me viu agredir Mirella. Admitiu que repetiu em juízo a versão construída por ela. Admitiu que havia sido pressionado sob a ameaça de ser apontado como causador da perda. Admitiu também que sabia do interesse dela na casa e das dívidas com Heitor, embora jurasse desconhecer a dimensão completa. Foi o bastante para a revisão ganhar corpo de bomba. A imprensa sentiu o cheiro. Começaram a aparecer reportagens sobre contador preso injustamente por acusação familiar. Helena odiava a exposição. Eu também, mas havia uma utilidade brutal nisso. Pressionava o sistema a andar. O tribunal marcou audiência para ouvir prova nova. Ao mesmo tempo, a ação de emissão na posse avançou. Oficial de justiça bateu na minha porta, ainda que ocupada, e intimou Caio e Mirella a saírem do imóvel. Mirella rasgou na frente dele, segundo a vizinhança contou. Gritou que ninguém a tiraria dali, que aquela casa era dela por direito moral, que eu devia tudo a ela. Direito moral. A expressão é sempre usada por quem perdeu o direito legal. Foi aí que ela cometeu o erro fatal. Desesperada, tentou vender a oficina dos fundos separadamente como área passível de desmembramento, usando o contato de Heitor e documentos internos da casa, a que só teve acesso porque ocupava o imóvel. O corretor procurado desconfiou da pressa, reconheceu meu nome na imprensa e fez contato com Helena. Em uma tacada só, Mirella provou a motivação patrimonial contínua,
o uso indevido da posse e a tentativa de fraude adicional. Quando recebemos os prints, Helena soltou uma risada sem alegria e disse: "Tem gente que cava a própria cela." A audiência da revisão aconteceu numa manhã abafada de novembro. Foi naquela sala que a frase do começo desta história nasceu. Mirella chegou de branco, como se pureza fosse acessório. Os repórteres ficaram do lado de fora. Caio chegou separado dela, de terno simples, rosto devastado. Eu sentei ereto, mãos pousadas sobre a mesa, sem tremor. Tinha esperado 2 anos e mais alguns meses por aquele dia. Não havia euforia em mim. Havia gravidade. Helena desmontou a cronologia com precisão cirúrgica. Mostrou o áudio geolocalizado, a corrida para a clínica, o prontuário, o depoimento do porteiro, o áudio de ameaça patrimonial, a tentativa posterior de venda da oficina, as dívidas com o Heitor, o depoimento novo de Caio. Em vez de atacar apenas a credibilidade moral de Mirella, atacou a estrutura temporal e econômica da mentira. Foi brilhante porque não pediu que o tribunal escolhesse entre quem parece melhor. Obrigou a escolher entre fatos compatíveis e fatos impossíveis. Quando chegou a vez de Mirella, ela ainda tentou. Disse que estava traumatizada, que misturava horários por causa da dor, que o foco não era a clínica, era minha pressão psicológica constante, meu comportamento controlador, minha recusa em acolher a família. Mas homem ou mulher que mente demais num país que idolatra a história pronta, costuma tropeçar no excesso. Ela tropeçou. Ao tentar explicar por que foi à clínica antes, inventou uma dor súbita posterior ao suposto empurrão. O prontuário apontava sangramento anterior. Helena mostrou. Mirella se confundiu. O juiz pediu objetividade. Ela elevou o tom. Falou de machismo, perseguição, humilhação pública. Helena esperou. Então perguntou: "Calma demais. A senhora também chama de perseguição o anúncio de venda da oficina do imóvel que não lhe pertence?" A cor sumiu do rosto dela. Foi a primeira vez que a máscara falhou em público. Depois Caio falou. E ali eu perdi uma ilusão que ainda sobrava. Porque, ao ouvir meu filho admitir a própria mentira diante de um tribunal, não senti vitória. Senti enterro. A voz dele falhou, as mãos tremiam, e cada palavra parecia arrancada do fundo de alguma água podre. Disse que tinha medo. Disse que se deixou conduzir. Disse que me traiu. Disse que achou que depois consertaria. Não existe frase mais infantil na boca de um adulto do que "eu achei que depois consertaria." Quando chegou minha vez, eu não preparei discurso. Levantei. Olhei primeiro para o juiz, depois para Caio. E foi então que falei. "Você me enterrou vivo, Caio." Não gritei. Não precisava. A sala inteira ouviu. Não foi só a prisão. Foi a assinatura da tua voz em cima da minha destruição. Eu perdi 2 anos, minha reputação e a morte do meu neto sem sequer poder chorar direito. E mesmo assim, ainda doeu mais ver meu filho escolher a mentira porque tinha medo da mulher que escolheu. Caio chorou. Mirella tentou interromper. O juiz mandou silenciar. Eu continuei. Eu não vim aqui pedir pena. Vim pedir verdade. E verdade sem consequência é só decoração. O silêncio depois foi pesado como maré parada. A decisão não saiu no mesmo dia, mas a direção já estava dada. Minha condenação foi anulada por erro judiciário com base em prova nova e contradições insanáveis da narrativa acusatória. Depois veio a absolvição. Em paralelo, o Ministério Público denunciou Mirella por denunciação caluniosa, fraude processual, falso testemunho em conexão com os atos posteriores e tentativa de alienação indevida de bem alheio. Heitor entrou no radar por outros rolos e levou sua parte em procedimentos próprios. O castelo dela caiu com um barulho seco, sem música dramática, do jeito que patrimônio falso costuma cair. De uma vez, quando o papel certo encosta no papel errado, a retomada da minha casa foi menos cinematográfica e mais cruel. Voltei com o oficial de justiça, serralheiro, 2 viaturas discretas e minha irmã ao lado. O portão abriu depois de minutos de grito. Mirella estava na varanda, cabelo preso de qualquer jeito, olhos de bicho acuado e arrogante ao mesmo tempo. Caio vinha atrás, segurando uma mala. A casa cheirava a tinta recente e perfume barato, como se tentassem apagar minha vida com reforma e difusor. Tinham trocado móveis de lugar, arrancado uma estante da sala, fechado a oficina com divisória de alumínio, tentado modernizar a varanda com piso vinílico.
Minha casa parecia alguém vestindo a roupa do meu pai sem merecer. Mirella começou a falar antes mesmo de o oficial ler tudo. Disse que eu tinha envenenado Caio contra ela, que eu era obcecado por controle, que sem ela aquele lugar viraria ruína, que a criança era dela também, a dor era dela e que ninguém entendia o que uma mulher perde. Por um segundo, eu vi alguma verdade no meio daquela lama. Ela realmente tinha perdido um filho. E talvez, em algum ponto enterrado sob ganância, medo e ambição, tivesse sentido essa perda de verdade. Só que dor não absolve crime. Dor nenhuma dá direito de fabricar inferno para inocente. Quando ela percebeu que não haveria recuo, mudou de máscara na minha frente pela última vez. Apontou para mim e cuspiu. Se o Senhor tivesse dado a casa, nada disso teria acontecido. Foi a confissão moral mais nítida que alguém já me entregou. E eu respondi. Finalmente uma frase honesta. Ela me olhou com ódio puro, não medo. Ódio por não ter vencido. Caio passou por mim com uma mala numa mão e uma caixa de documentos na outra. Parou na soleira. Eu achei que pediria desculpa. Não pediu. Disse só. "E você? Você já saiu faz tempo", eu respondi. Ele baixou a cabeça e atravessou o portão. Na oficina, encontrei o cavalinho de madeira que eu tinha começado para meu neto. Jogado num canto, coberto de pó, com uma perna quebrada. Fiquei olhando aquilo muito tempo, em pé, sem ninguém me interromper. Acho que foi ali, e não no tribunal, que finalmente entendi o tamanho do que tinham me roubado. Não era só liberdade, era futuro imaginado. Era um avô que eu já estava começando a ser para uma criança que nem teve a chance de existir. Sentei num banco velho, segurei o cavalinho no colo e chorei pela primeira vez em 2 anos e meio. Chorei em silêncio, como se o barulho pudesse quebrar mais alguma coisa. Lígia entrou depois de um tempo. Não falou nada, só colocou a mão no meu ombro. Foi o bastante. Os processos contra Mirella se arrastaram, como todos os processos importantes se arrastam quando a vida real depende deles. Ela tentou acordo, tentou vitimização pública, tentou dizer que tudo era confusão emocional de uma mulher abalada. Mas havia prova demais, sequência demais, método demais, patrimônio demais, orbitando a mentira. O peso do caso ficou incontornável. Não vou transformar justiça em espetáculo maior do que foi. Ela não desapareceu em cena épica, nem saiu algemada diante de câmeras como em novela. Foi condenada em etapas, cercada por documentos, áudios, depoimentos e pelo tipo de desgaste social que corrói mais do que grito. Perdeu trabalho, perdeu nome, perdeu parceiros, perdeu Heitor no instante em que deixou de ser útil e, por fim, perdeu a liberdade por um tempo que, curiosamente, era menor do que o meu. O sistema tem dessas ironias que nunca compensam de verdade. Quanto a Caio, a queda dele foi mais lenta e talvez por isso mais cruel. Não foi preso pelo mesmo peso dela, porque colaborou, confessou e desmontou parte da fraude, mas respondeu pelo que fez, perdeu emprego, perdeu credibilidade, perdeu casamento e, sobretudo, perdeu o último lugar onde ainda podia chamar alguém de pai, sem sentir vergonha atravessando a garganta. Ele me procurou muitas vezes depois. No começo, por mensagem, depois por carta. Sim, carta. Como se papel pudesse devolver alguma solenidade ao arrependimento. Eu li todas. Nenhuma era ruim, nenhuma era suficiente. Falava de culpa, de manipulação, de medo, de noites sem dormir, de terapia, de remédio, de vontade de reconstruir alguma coisa comigo. Durante meses, eu não respondi. Não por vingança, por exaustão. Eu tinha passado tempo demais sendo arrancado de mim mesmo para correr a consolar quem ajudou a me arrancar. Foi Damião, por carta, quem me empurrou na direção mais difícil. Escreveu: "Perdoar não é absolver. Às vezes é só escolher não dormir mais com a mão no pescoço de um fantasma." Eu pensei muito nisso. Pensei mais ainda quando encontrei, num armário que Caio não mexeu, uma caixa com desenhos antigos dele e uma foto nossa na praia de Maria Farinha. Ele devia ter uns 8 anos. Estava no meu ombro, segurando um caranguejo minúsculo como se fosse tesouro. Eu parecia um homem que jamais imaginaria ter medo do próprio filho. Fiquei olhando a foto até escurecer. Aceitei vê-lo quase 1 ano depois da anulação da minha condenação. Não em casa. Ainda não. Nos encontramos numa praça pouco movimentada, perto do mosteiro de São Bento. Caio chegou antes e já estava chorando quando me viu. Isso me irritou por dentro. Às vezes,
O choro do culpado tenta nos convocar para a missão de aliviar quem feriu. Eu não tinha essa missão. Sentamos. Eu não vim pedir que você esqueça. Ele disse. Ótimo, porque eu não vou. Oisai, ele estava mais magro, mais simples, menos montado. Havia alguma verdade nova ali, mas verdade tardia também fere. Eu fui fraco, ele falou, e depois fui covarde. Eu passei tanto tempo deixando outra pessoa pensar por mim que, quando percebi, eu já estava assinando minha própria destruição junto com a tua. Não, eu disse. A tua você podia até alegar ignorância no começo. A minha você assinou olhando para ela. Ele assentiu. Chorou em silêncio. Todo dia eu penso naquele telefonema. Na hora que você falou, você sabe que eu não estava lá. Eu sabia. No fundo eu sabia. E mesmo assim, a frase morreu. Foi a primeira vez que eu vi meu filho não como vítima dela, não como cúmplice puro, mas como resultado miserável de escolhas repetidas de omissão, até o ponto em que a omissão vira crime. Isso não o inocentava. Só explicava parte do mapa. Eu disse, se algum dia existir ponte entre nós, ela não passa por desculpa, passa por postura. Eu não quero filho arrependido em texto. Quero homem que sustente consequência. Ele concordou. Não prometeu o impossível. Isso, pela primeira vez em muito tempo, foi um sinal de maturidade. A ponte não nasceu ali, mas o terreno deixou de ser só ruína. Voltei para minha casa de vez depois de terminar os reparos mínimos. Arranquei o piso vinílico, reabri a oficina, consertei a mangueira podada errado, pintei a parede do corredor onde Mirella tinha colocado um espelho enorme, brilhante, vulgar. Reencontrei objetos em caixas deslocadas. A panela de barro da minha esposa, o relógio do meu pai, as chaves antigas da oficina, contas de luz minhas misturadas a propostas de reforma deles, como se tentassem costurar duas vidas onde só cabia uma. O cavalinho de madeira foi o último item que toquei. Durante semanas não consegui, até que, num sábado nublado, sentei na oficina com lixa, cola, formão e paciência. Consertei a perna quebrada, alinhei a base, lixei de novo, passei seladora, verniz claro. Não porque ainda esperasse um neto específico, mas porque havia alguma coisa em mim que se recusava a deixar aquele objeto terminar como prova da vitória deles. Quando ficou pronto, coloquei o cavalinho numa prateleira alta, não como relicário triste, como testemunha. A mídia perdeu interesse, como sempre perde. O bairro não. Em Olinda, as pessoas lembram por mais tempo do que fingem. Alguns me trataram com pena, outros com curiosidade, poucos com coragem verdadeira. Eu retomei aos poucos o trabalho, primeiro com clientes antigos que permaneceram, depois com novos indicados pela própria Helena, que dizia confiar mais em contador que sobreviveu à mentira grande do que em muito homem bem falante com currículo limpo. Ri quando ouvi isso. Rir ainda era estranho no começo. Com o passar do tempo, entendi que o grande payoff da minha história não era ver Mirella cair, nem ver a condenação anulada, nem recuperar a casa. Tudo isso era necessário, claro, mas o que realmente mudou meu destino foi mais íntimo. Eu parei de pedir a verdade que viesse com conforto. Ela veio com desgaste, perda, mancha, burocracia, luto, cansaço, humilhação pública, tribunal, papel, atraso, medo. Veio feia, mas veio. E quando veio, encontrou em mim um homem que já não precisava parecer intacto para continuar de pé. Caio começou a frequentar terapia de verdade. Arrumou trabalho modesto numa distribuidora e durante muito tempo ficou longe da minha varanda. Às vezes mandava foto de documentos de algum curso que fazia, talvez querendo me mostrar responsabilidade. Eu respondia só quando necessário. O espaço entre nós diminuiu milímetros por mês, não metros por cena. Foi melhor assim. Certas relações só voltam a respirar quando saem do teatro. Anos de convivência boa não apagam uma traição dessas. Talvez nunca apaguem. Mas eu também entendi outra coisa. Existe diferença entre reabrir a porta e devolver a chave. A porta, com cuidado, eu reabri um pouco. A chave, não. A primeira vez que ele voltou à minha casa foi no aniversário de morte da mãe dele. Veio trazer flores. Eu quase disse não. Depois pensei que ela, se estivesse viva, teria odiado a mentira e odiado também a ideia de dois homens apodrecendo separados para sempre em torno dela. Deixei entrar. Caminhamos até o quintal. Colocamos as flores perto do banco onde ela gostava de sentar no fim da tarde. Caio chorou de cabeça baixa. Eu não o consolei,
mas também não mandei embora. Às vezes, esse é o tamanho exato da misericórdia possível. Meses depois ele viu o cavalinho na oficina. Parou diante dele como se tivesse levado um soco. Era para o bebê? Perguntou. Era. Ele cobriu o rosto com as mãos e chorou de um jeito tão cru que me faltou fôlego. Porque ali, pela primeira vez, não era culpa por mim. Era luto pelo filho que não existiu, pelo homem que ele deixou de ser, pelo pai que quase matou em vida, por tudo que foi escolhido errado em sequência até virar tragédia. Deixei ele chorar. Depois disse só uma coisa: não desperdiça essa dor. Faz ela te impedir de ser covarde de novo. Ele assentiu. Hoje, quando caminho pela varanda no fim da tarde e a luz bate nos azulejos antigos, ainda penso em quantas coisas uma casa guarda. Não só parede, escritura, valor de mercado. Casa guarda promessa, testemunha, voz, cheiro, ausência. A minha guardou o rastro do meu pai, o riso da minha mulher, a infância do meu filho, a mentira de uma mulher ambiciosa e a prova silenciosa de que eu ainda estava de pé quando tudo conspirava para me apagar. No fim, Mirella tinha razão numa única coisa: quem fala primeiro às vezes vence, mas quem prova por último pode destruir a vitória do primeiro com uma precisão que não deixa sobra. Se eu perdoei meu filho, a resposta verdadeira é mais feia do que sim ou não. Eu abandonei o prazer de odiá-lo em tempo integral. Isso já é muita coisa. Há dias em que consigo olhar para ele e ver o menino da praia por trás do homem que me traiu. Há dias em que só vejo o tribunal. Talvez eu carregue os dois até morrer. Talvez esse seja o preço real quando a família decide usar a confiança como arma. Quanto a Mirella, a última notícia que tive foi por terceiros. Morava de aluguel em outra cidade, longe do brilho que sempre perseguira, longe dos clientes, longe da roda em que fingia importância. Dizem que ainda culpa os outros. Não me surpreende. Gente assim raramente encara o próprio espelho sem procurar um inimigo atrás. Heitor também caiu em outros esquemas. Quando vi o nome dele numa manchete pequena sobre fraude imobiliária, não senti nada. Alguns homens deixam de ser pessoa na nossa história e viram só engrenagem do mal que a ambição escolheu usar. Já eu continuei aqui, na casa, na varanda, no trabalho, no país de coisas simples que quase me arrancaram. Aprendi a trocar fechadura sem tremer, a confiar menos em fala bonita, a guardar cópia de tudo, a nunca confundir afeto com cessão de patrimônio e a entender que inocência não se prova com indignação, se prova com persistência. Se hoje alguém me pergunta qual foi o momento em que eu venci, eu não falo do tribunal, nem da saída da polícia da minha porta, nem da sentença anulada. Eu falo de uma manhã quieta em que abri todas as janelas da casa, senti o cheiro do café subindo da cozinha, ouvi o martelo do vizinho ao longe, vi a luz entrando na oficina restaurada e percebi que aquele lugar tinha voltado a respirar comigo dentro. Não havia repórter, juiz, advogado, aplauso nem plateia. Só eu, vivo no lugar de onde tentaram me arrancar. E depois de tudo, estar vivo ali já era uma forma de justiça grande demais para caber em carimbo. Se essa história falou com você, comenta o que mais doeu nessa traição. Deixa seu like e se inscreve para acompanhar as próximas. Mas a história ainda tem um pedaço que pouca gente entende quando ouve só o resumo. Muita gente pensa que a parte mais difícil foi sair da prisão e enfrentar tribunal. Não foi. A parte mais difícil foi aprender a viver de novo sem transformar cada gesto em defesa. Quando você passa tempo demais sendo acusado, começa a justificar até a própria respiração. No mercado, eu me pegava guardando comprovante de compra com rigor quase doentio. Se abastecia o carro, fotografava painel, bomba, horário. Se entrava em consultório, guardava senha, recibo, localização. Helena percebeu cedo e disse: "Isso é trauma tentando virar método eterno." Talvez fosse. Só que para um homem que quase perdeu tudo por confiar que a verdade se explicaria sozinha, método nunca mais seria exagero. Houve também o acerto de contas com o Estado. Minha absolvição abriu caminho para pedido de indenização por erro judiciário. Eu hesitei. Não porque achasse que o Estado merecia ser poupado, mas porque dinheiro nenhum devolve 2 anos, nem ressuscita um neto. Helena insistiu. Não é prêmio. É reconhecimento formal de dano. E reconhecimento formal também educa. Entrei com a ação. No processo, tive que reler minha própria destruição transformada em linguagem técnica. Suposta conduta, abalo moral,
perda de capacidade laboral temporária, restrição indevida de liberdade. É espantoso como o jurídico consegue colocar nome limpo em ferida suja. Mesmo assim, enfrentei. Quando veio a sentença reconhecendo responsabilidade estatal, não comemorei. Apenas sentei na varanda e fiquei olhando a rua até escurecer. O dinheiro, quando chegou muito tempo depois, serviu para uma coisa que achei justa. Reformei por completo a oficina do meu pai e criei um pequeno escritório de revisão documental para gente humilde que precisava organizar prova, defesa, contrato, inventário, regularização. Não virei herói de bairro. Virei útil. Para mim isso basta. Lígia dizia que eu estava transformando escombro em ferramenta. Talvez estivesse. Gente ferida demais costuma virar duas coisas: ameaça ou abrigo. Eu estava cansado de ameaça. Preferia abrigo seletivo. Foi nesse período que conheci Janaína, assistente social de um projeto ligado à defensoria, mulher de fala calma e olhos que pareciam sempre entender um pouco mais do que eu dizia. Não houve romance de novela, nem precisava. Houve café, conversa e o espanto de descobrir que eu ainda conseguia relaxar na presença de alguém sem precisar explicar meu passado inteiro de início. Ela nunca tentou me consertar. Isso me aproximou mais do que qualquer carinho ensaiado. Um dia, sentada na minha varanda, depois de ouvir metade da história, ela falou: "Você sobreviveu sem virar cínico. Isso é raro." Eu respondi que talvez eu só tivesse ficado cansado demais para cultivar ódio de luxo. Ela riu. A risada dela fez a casa soar menos vazia. Não apressei nada. Depois de uma traição assim, até afeto honesto assusta no começo, mas a presença de Janaína me ajudou a ver que minha vida não precisava terminar na condição de homem, cuja biografia sempre seria contada em torno de um processo. Eu ainda podia ser mais do que o inocente absolvido. Podia ser um sujeito inteiro, com quintal, café forte, trabalho e algum futuro. Enquanto isso, Caio tentava reconstruir o próprio caráter peça por peça. Às vezes falhava feio. Houve um episódio em que ele quis me ajudar sem eu pedir e quase estragou tudo de novo. Descobriu por terceiros que eu estava negociando a regularização de um terreno pequeno ao lado da oficina, que meu pai nunca tinha averbado direito. Achou que seria bonito resolver antes e foi atrás de despachante por conta própria. Quando descobri, explodi como há anos não explodia. Não porque o terreno fosse enorme, não era, mas porque ele tomou iniciativa sobre patrimônio meu sem autorização. Foi como tocar em cicatriz com faca. Eu o mandei embora da oficina e disse coisas duras, honestas e feias. Ele ouviu tudo em silêncio. No dia seguinte, mandou mensagem curta: "Entendi. Nunca mais mexo no que é teu sem tua palavra." Pela primeira vez, não tentou se defender, só assumiu o limite. Foi pequeno, mas eu notei. Também houve o dia em que ele me devolveu um molho de chaves. Eu nem sabia que ainda tinha cópia de algumas da casa. Ele apareceu no portão sem avisar. Me entregou o chaveiro enferrujado e falou: "Eu devia ter feito isso no primeiro dia." Fiquei olhando aquelas chaves antigas na minha mão. Eram só metal e peso, mas para mim tinham a densidade de uma década. Não agradeci. Só guardei. À noite deitei e percebi que tinha dormido melhor. Com Mirella, as coisas seguiram na lógica previsível de quem sempre se moveu por urgência. Primeiro tentou apelar a conhecidos da imprensa para se vender como mulher destruída pelo sistema e pelo machismo. Não colou porque os documentos já circulavam demais. Depois tentou contato indireto comigo, por meio de uma prima distante e até por intermédio de antigo cliente meu, alegando que queria encerrar isso em paz. A paz que ela oferecia consistia em eu não insistir em certas medidas patrimoniais e ela parar de falar meu nome publicamente. Helena respondeu por escrito num parágrafo tão seco que eu até emolduraria: "Meu cliente não negocia silêncio com quem fabricou sua condenação. Nunca mais tentaram." O curioso é que, quanto mais a poeira baixava, mais eu pensava no bebê, não nela, não nele como neto idealizado. No bebê real breve, perdido no meio de uma guerra de adultos ambiciosos e covardes, porque no começo minha dor se organizou em torno da injustiça contra mim. Era inevitável, mas com o tempo, outra camada apareceu, a de que havia uma vida mínima, nem nascida, usada como escada, escudo, arma e argumento. Isso me feria de um jeito silencioso. Um dia levei o cavalinho de madeira para a igreja vazia, onde minha esposa gostava de acender vela. Não deixei lá.
Só sentei com ele no banco ao meu lado por uns minutos. Rezei pouco. Eu nunca fui homem de muita liturgia. Mas naquele dia pedi, à minha maneira, que a memória daquela criança não ficasse para sempre presa à mentira dos adultos que a cercaram. Saí mais leve. Foi depois desse dia que decidi responder uma das cartas de Caio. Escrevi à mão, sem sentimentalismo. Você quer reconstrução, então entenda a base. Eu não preciso que você sofra. Preciso que você se torne incapaz de repetir o que fez. Isso leva anos. Se estiver disposto a esse trabalho, o tempo dirá. Ele respondeu com uma única linha. Estou. Pela primeira vez, a resposta dele não me pareceu performática. Alguns meses depois, pedi a ele uma coisa objetiva. Que fosse ao túmulo da mãe e dissesse em voz alta tudo o que tinha feito. Não para mim, para ele mesmo. Não sei o que aconteceu lá porque não fui junto. Mais tarde, ele me contou que demorou 20 minutos para conseguir começar a falar e quase foi embora 3 vezes. Acredito. Há verdades que ficam maiores quando ditas diante de quem nos amou sem barganha. A casa também foi mudando de humor com o passar do tempo. Quem mora muitos anos no mesmo lugar sabe que casa não é cenário fixo, é organismo. Durante um longo período, ela me recebia como se ainda estivesse se recuperando de invasão. Eu mesmo andava pelos corredores em estado de perícia, sempre encontrando marca, parafuso trocado, rachadura nova, armário remexido. Depois, aos poucos, o espaço foi voltando a ter o cheiro e o peso de antes. Replantei as samambaias da varanda. Pintei a parede externa do azul antigo que meu pai gostava. Tirei uma infiltração do quarto do fundo. Comprei uma mesa de madeira boa para a oficina e instalei uma luminária sobre a bancada. Cada concerto era uma frase curta que eu escrevia contra o apagamento. Janaína passou a me visitar aos sábados de manhã. Às vezes levava pão de queijo, às vezes bolo de macaxeira, às vezes só a própria companhia. Ela gostava de sentar na oficina enquanto eu mexia em alguma coisa. Não invadia meu silêncio, mas também não o venerava. Isso faz diferença. Um dia me pegou olhando o cavalinho de madeira e perguntou se eu ainda pensava em doar aquilo. Eu disse que não sabia. Ela respondeu: talvez ele não precise ter destino agora. Talvez o destino dele tenha sido não quebrar de vez. Fiquei pensando nisso muito tempo. Algumas coisas não nascem para ser símbolo bonito, nascem para lembrar resistência crua. Minha relação com Damião também seguiu depois da cadeia. Trocávamos cartas, depois telefonemas curtos. Quando ele finalmente saiu, mais de 1 ano depois de mim, fiz questão de buscar. Almoçamos peixe frito num restaurante simples à beira-mar. Ele estava mais magro, mas com os mesmos olhos atentos. Entreguei a ele uma cópia encadernada do meu caderno, revisado, organizado, sem as partes íntimas demais. Na capa escrevi: para o homem que me ensinou a transformar tempo em prova. Ele passou a mão pela capa e sorriu com aquele meio sorriso raro. Você percebe que isso aqui vale mais do que teu caso? Perguntou. Vale para um monte de gente que perde porque não sabe organizar verdade. Foi a semente do projeto que depois montamos juntos, com Helena e Janaína ajudando. Oficinas gratuitas para orientar famílias pobres sobre documentação, inventário, contratos, medidas protetivas, organização de prova em casos de falsa acusação, violência patrimonial e disputa de guarda. Pequeno, sem glamour, mas real. Toda vez que alguém aparecia com pasta plástica cheia de papel amassado e desespero no olho, eu me via um pouco ali atrás. E isso me mantinha útil sem me afundar no passado. Muita gente me pergunta se eu nunca tive vontade de me vingar de forma mais cruel. A resposta honesta é: tive. No escuro da cela, tive. Na noite em que soube que estavam na minha casa, tive. No dia em que achei o cavalinho quebrado, tive. Sou homem, não santo. A diferença é que eu sabia fazer conta. E conta simples me dizia que vingança sem prova me transformaria no personagem que Mirella tentou vender ao mundo. Então eu aguentei a fome bruta do revide até conseguir servi-la do único jeito que não me destruía junto, por meio da verdade documentada. Não tem heroísmo nisso. Tem disciplina, e às vezes, disciplina salva mais do que bondade. Houve ainda um último encontro com Mirella, não planejado, que fechou de vez o caixão daquela história dentro de mim. Aconteceu num corredor do fórum, meses depois da condenação dela, enquanto ainda corria um recurso. Eu saía de uma audiência cível e ela vinha escoltada pelo advogado, mais magra, sem o brilho de antes, mas ainda ereta, ainda tentando segurar o personagem da mulher injustiçada.
Parou a 2 passos de mim. O advogado se afastou discretamente. Ela me olhou com um tipo de cansaço raivoso. O senhor ganhou, disse. Demorei um pouco para responder. Não. Ganhar seria não ter passado por nada disso. Ela apertou os lábios. Se o senhor tivesse sido menos duro. Eu levantei a mão não para tocar, só para cortar. Não põe tua escolha na minha fronteira. Ela respirou fundo, como quem mastigava veneno. Caio nunca vai te amar de novo como antes. Olhei para ela e, pela primeira vez desde que tudo começou, não senti medo, nem ódio, nem vontade de esmagar. Senti distância, só distância. E você nunca mais vai confundir amor com posse. Passei por ela e fui embora. Quando cheguei na rua, percebi que minhas mãos estavam calmas. Foi a confirmação de que ela finalmente tinha deixado de morar dentro de mim. No segundo aniversário da minha absolvição, fiz uma coisa simples. Chamei Lígia, Janaína, Helena, Damião e, com hesitação que quase me fez desistir, convidei Caio para um almoço na varanda. Não era festa de reconciliação. Não era foto de família pronta para a rede social. Era só um almoço. Peixe assado, arroz de coco, farofa, salada, uma sobremesa que minha irmã insistiu em fazer. Caio chegou cedo demais e ficou desajeitado no portão, como se esperasse permissão para respirar. Eu mandei entrar. Durante as primeiras 2 horas, conversamos como estranhos cautelosos. Trabalho, calor, política em 2 frases e fuga, processo de Damião, um caso curioso de Helena, histórias da escola de Lígia, reclamações de Janaína sobre burocracia. Depois, em algum momento, Caio ajudou a levar prato para a cozinha e eu vi um movimento antigo no corpo dele, o jeito como equilibrava 2 travessas de uma vez, exatamente como fazia quando adolescente. Foi só um detalhe, mas detalhes abrem frestas. No fim do almoço, quando todos já tinham ido para a sala e a varanda ficou vazia, ele se aproximou da prateleira da oficina e olhou o cavalinho de madeira. Você ainda guarda? Guardo. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou, quase sem voz, se um dia eu tiver outro filho, você acha que mereço deixar ele entrar aqui? Demorei para responder. Não porque quisesse puni-lo, porque perguntas assim não aceitam mentira educada. Merecer não vem antes, eu disse. Vem depois do que você faz durante muito tempo. Se esse dia chegar, a criança não vai pagar pelo que você fez, mas você vai chegar perto dela tendo que lembrar todo dia o homem que decidiu não ser outra vez. Ele chorou baixo, de costas para mim. Não fui até ele. Também não fui embora. Às vezes, a única forma adulta de amor é permanecer sem apagar a responsabilidade. Hoje, olhando para trás, eu vejo que a nossa história parecia girar em torno de uma casa, mas nunca foi só sobre tijolo. Era sobre herança no sentido mais feio e no mais profundo. Mirella queria a herança do patrimônio. Caio quase herdou a covardia. Eu precisei decidir qual herança deixaria depois disso tudo. Ressentimento puro, capaz de contaminar qualquer afeto futuro, ou uma memória dura, mas útil, capaz de ensinar limite, prova, dignidade e consequência. Ainda não sei se escolhi perfeitamente. Sei apenas que escolhi consciente. E há uma cena final que volta sempre na minha cabeça, talvez porque resuma tudo melhor do que qualquer sentença. Foi numa tarde comum, sem audiência, sem advogado, sem notícia. Eu estava na oficina lixando uma tábua quando ouvi o portão Ranger. Pensei que fosse entregador. Era Caio. Trazia um saco de mangas colhidas na casa alugada onde estava morando. Ficou parado, sem entrar, como se respeitasse uma linha invisível no chão. Caíram do pé hoje cedo, disse. Lembrei de quando eu subia na mangueira daqui e você fingia que não estava vendo. Eu limpei a mão na calça e olhei para ele. O sol batia no rosto dele de um jeito que me devolveu. Por um segundo brutal, o menino da praia e da mangueira misturado ao homem quebrado diante de mim. Pode deixar na mesa, eu falei. Ele deixou. Não tentou abraço. Não tentou conversa longa. Só perguntou se eu precisava de ajuda com a tábua. Respondi que não. Ele assentiu e foi embora. Depois que saiu, peguei uma das mangas, lavei na pia da oficina, cortei e provei ali mesmo, em pé. Estava doce demais. Quase doeu. Talvez seja isso que sobre quando a tempestade passa de verdade. Não uma reparação completa, porque essa não existe. Mas pequenos gestos sem mentira, pequenas presenças sem tomada de posse, pequenos retornos sem teatro. Para muita gente, isso pareceria pouco depois de tudo. Para mim, depois de tribunal, cela, ruína, ocupação e luto,
Isso já tem peso de milagre terreno. No fim, a casa ficou comigo. Mas mais importante, eu também fiquei comigo. E, no dia em que percebi isso de forma definitiva, entendi que eles tinham perdido muito antes de a justiça escrever qualquer linha. Perderam quando acreditaram que poderiam me arrancar do meu próprio nome e ainda assim sair limpos. Não saíram. Eu saí ferido, marcado, mais velho, mas saí inteiro o suficiente para voltar a viver, amar com cautela, trabalhar com honra e abrir as janelas da casa sem medo de quem bateria no portão. Esse foi o verdadeiro fim da guerra. Não quando Mirella caiu, não quando Caio confessou, nem quando o juiz assinou. Foi quando o medo deixou de mandar na minha rotina e a minha própria varanda voltou a parecer um lugar comum. Porque depois de tudo, o comum era o luxo que eu mais queria recuperar.